Na aviação, quando uma aeronave em pleno voo fica sem combustível, dizemos que essa aeronave está sofrendo uma pane seca. E nesse vídeo vamos conhecer 4 ocorrências de pane seca na aviação comercial, sendo que 3 delas tiveram finais felizes e uma teve um fim trágico. Pane seca. Quando em pleno voo, um avião, seja ele militar ou comercial, ficar sem combustível, dizemos que aquele avião está sofrendo pane seca. Esse é classificado como um incidente gravíssimo e que, dependendo da situação, pode se tornar um acidente gravíssimo. E agora vamos conhecer então 4 ocorrências de pane seca na aviação comercial. Começando pelo voo Hapag Lloyd 3378. Esse voo ocorreu no dia 12 de julho de 2000. A aeronave em questão é esse Airbus A310-300, de prefixo Delta Alpha Hotel Lima Bravo. Naquele dia, esse avião deveria realizar um voo que tinha como origem o aeroporto de Rania, na Grécia, e como destino o aeroporto de Hanover. A bordo da aeronave, 143 passageiros, 8 tripulantes, totalizando 151 pessoas a bordo. O avião decolou normalmente do aeroporto de Rania, na Grécia. Entretanto, o trem de pouso principal da aeronave não recolheu, ficou travado na posição abaixado. A tripulação tentou e tentou recolher o trem de pouso, mas sem sucesso. Sendo assim, eles não optaram por retornar a Rania e realizar um pouso de emergência, mas sim de prosseguir com o voo, acreditando que o combustível seria suficiente. Lembrando, que não é impeditivo a realização do voo o trem de pouso ficar travado na posição abaixado. O voo pode prosseguir desde que, primeiro, haja combustível suficiente nos tanques para realizar o voo naquela condição, e segundo, desde que a velocidade não ultrapasse a velocidade limite de resistência dos trens de pouso. Obedecendo esses 2 critérios, o voo pode prosseguir. Normalmente, a tripulação optou por prosseguir com o voo, levando em conta que o sistema de cálculo de combustível do avião estava levando em conta aquela nova situação, o que não era verdade. Os sistemas da aeronave não estavam levando em conta a situação de trem de pouso abaixado para determinar a autonomia da aeronave, mas erroneamente a tripulação acreditou que o sistema estaria levando em conta aquela situação e prosseguiram com o voo. Ao longo do voo, a tripulação teve várias oportunidades de pousar em outros aeroportos. Poderia ter pousado em Zagreb, mas não quiseram fazer porque a companhia aérea não tinha um hub nesse aeroporto, o que dificultaria a manutenção na aeronave, e então decidiram realizar o pouso no aeroporto de Munique, porque em Munique teria um outro A310 da empresa esperando aquele A310 e os passageiros seriam transferidos de um A310 para outro. O voo iria prosseguir em outra aeronave. Porém, o combustível não foi suficiente para chegar até Munique, então a tripulação decidiu desviar para Viena, na Áustria. Entretanto, o combustível da aeronave acabou a 22 quilômetros da pista do aeroporto de Viena. Ainda assim, a tripulação conseguiu planar por mais de 21 quilômetros e pousou ali já na área de escape dentro do aeroporto, danificando o A310. Todos os 151 ocupantes saíram ilesos com ferimentos leves, mas o Airbus A310 foi condenado e enviado para o desmanche. Um final feliz para uma história que poderia ter sido trágica, uma vez que a aeronave ficou sem combustível a 22 quilômetros de distância do aeroporto e ainda com o trem de pouso abaixado, o que aumentava o atrito, o arrasto e dificultava ainda mais o controle da aeronave. A segunda ocorrência do nosso vídeo é aquela que até hoje permanece como o voo mais longo sem auxílio de motores de um avião comercial, o Air Transat 236.
24 de agosto de 2001. Nesse dia, esse Airbus A330-243 da companhia aérea canadense Air Transat realizaria o voo que tinha como origem o Aeroporto Internacional de Toronto, no Canadá, e como destino o Aeroporto de Lisboa. A aeronave decolou às 8 horas e 20 minutos, horário local de Toronto, do dia 23 de agosto, sem demais problemas, nenhum alarme soou no cockpit, porém, 5 horas após deixar Toronto, um alarme na cabine de comando deixou a tripulação intrigada. Aliás, 2 alarmes. Um deles indicava elevação na temperatura de combustível e outro, elevação na temperatura de óleo do motor. A tripulação, a princípio, achou que era um erro dos sensores e apenas comunicou à equipe de manutenção em terra. Porém, posteriormente, um outro alarme soa na cabine, indicando baixo nível de combustível na asa direita. Assim, a tripulação optou por transferir combustível da asa esquerda para a asa direita, o que mudaria a história daquele voo. Pouco tempo depois, soa o alarme na cabine de baixo nível de combustível na asa direita. Na sequência, o motor direito apaga por falta de combustível. A tripulação então se dá conta que provavelmente existe um vazamento na asa direita. Como eles tinham feito uma grande transferência de combustível de uma asa para outra, o combustível da asa esquerda não seria suficiente para levar a aeronave até Lisboa. Com isso, surgiu a opção de realizar um pouso de emergência no aeroporto de Lajes, nos Açores. E quando eles estavam a 120 km do aeroporto, acaba também o combustível da asa esquerda e com isso o motor esquerdo é desligado. Assim, a tripulação, utilizando o sistema auxiliar de geração de energia elétrica, planar o A330 por 120 km e pousar no aeroporto de Lajes. Como eles não conseguiram manter um controle da velocidade, vários pneus do trem de pouso estouraram, mas o mais importante é que os 306 ocupantes sobreviveram. E esse Airbus A330 voltou a voar pela companhia aérea e em 2021 ele foi aposentado. E até hoje este é considerado o voo mais longo sem o funcionamento de motores da aviação comercial, 120 km. A terceira ocorrência do nosso vídeo, a mais famosa delas, Air Canada 143. Data 23 de julho de 1983. Aqui temos um Boeing 767-233 de prefixo Charlie, Golf, Alpha e Uniforme November. A bordo da aeronave, 69 ocupantes, 161 passageiros e 8 tripulantes. A aeronave realizaria um voo de Montreal, realizaria uma escala no aeroporto de Ottawa e terminaria no aeroporto internacional de Edmonton. Vale ressaltar que essa ocorrência é de 1983. O 767-200 tinha estreado na aviação comercial em 1981, ou seja, era um modelo novo, uma nova aeronave, novos manuais, novas tecnologias, então as companhias aéreas estavam se adaptando, tá certo? A aeronave decolou normalmente de Montreal, realizou escala no aeroporto internacional de Ottawa normalmente, porém no percurso final para o aeroporto de Edmonton, o combustível do 767 acabou em pleno voo. Com isso, a tripulação precisou planar o avião por 83 km e realizar um pouso de emergência no aeroporto internacional de Gimli. Por isso, este é conhecido como planador de Gimli. E graças à habilidade da tripulação, todos os 69 ocupantes da aeronave sobreviveram. Mas o que teria provocado a falta de combustível? 2 fatores foram cruciais para que o incidente acontecesse. Primeiro, o sistema de cálculo de combustível estava inoperante, tá? No 767-200 existiam 2 canais, tá, de cálculo do consumo de combustível e, consequentemente, do combustível que seria necessário para determinado voo. E esses 2 canais estavam inoperantes nesse 767. Por regra, o 767 não poderia ter realizado esse voo. Mas lembra que eu disse? Era um modelo novo para as companhias aéreas, estava ocorrendo um processo de adaptação e por isso eles decidiram fazer um cálculo manual do consumo de combustível. E aí entrou um segundo problema. Nessa época, no Canadá, eles estavam passando por sistema imperial de medidas
para o Sistema Internacional de Medidas, de libras para quilos. O 767 estava calibrado para quilos de combustível e não libras de combustível. Era necessário 16 toneladas de combustível nos tanques para que fosse realizado um voo de Montreal para Edmonton, considerando que a aeronave não fosse reabastecida em Ottawa. Entretanto, devido a essa divergência, essa mudança na unidade de medida, ao invés de colocar 16 toneladas de combustível, colocaram 16 mil libras de combustível, o que é igual a 8,7 toneladas de combustível, ou seja, colocaram menos da metade do que seria necessário, e por isso acabou o combustível, por isso o 767 ficou sem combustível em pleno voo. Graças à habilidade da tripulação e à existência do aeroporto de Gimli, eles conseguiram pousar a aeronave em segurança, e esse ficou conhecido como planador de Gimli. E a quarta ocorrência do nosso vídeo, que é a ocorrência trágica, é o Lamia 2933, o acidente com o time da Chapecoense. Data da ocorrência 28 de novembro de 2016, 77 ocupantes, 73 passageiros, 4 tripulantes, 6 pessoas sobreviveram, tá certo? A aeronave era um Avro RJ-85, um quadrimotor de prefixo Charlie Papa 2933. É uma história que eu já contei aqui no canal. Esse foi um acidente ocasionado por pane seca. O voo em questão precisaria ter tido uma escala, mas a tripulação, de maneira imprudente e até mesmo criminosa, decidiu voar no limite do combustível, né, para tentar economizar, para evitar custos à companhia aérea, que já tinha uma situação financeira péssima. Como não foi feita uma escala, uma situação adversa, onde a tripulação precisou aguardar a sua vez para pousar, ali ultrapassou a margem mínima crítica de combustível que eles tinham, e assim ficaram sem combustível e não foi possível realizar o pouso de emergência, e a aeronave acabou caindo, vitimando 71 pessoas que estavam a bordo da aeronave. Eu já contei essa história diversas vezes, de maneira resumida foi isso. Se tivesse sido adicionado uma escala no voo, esse acidente nunca teria acontecido. O Avro RJ-85 é um avião extremamente seguro, é um quadrimotor, foi totalmente falha humana de não ter realizado essa escala e ter voado ali no limite do combustível. Não deu certo e acabou ocorrendo a tragédia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, de relembrar 4 ocorrências da aviação onde nós tivemos pane seca. Deixe sugestões de vídeos aí nos comentários, a sua sugestão é sempre bem-vinda. Até a próxima, fiquem todos com Deus e tchau!